Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília. É um prazer estar novamente sendo recebido em sua casa, ter aberto seus corações para a nossa live e estamos muito felizes hoje porque temos aqui um grande companheiro da casa. Boa noite, seu Sérgio Rossi, obrigada pela honra de estar conosco. Obrigado, e eu compartilho dessa honra, né? Estou muito feliz também, grato pela oportunidade. É sempre muito bom estarmos juntos, já que a gente não pode mais fazer caixa nos bazares, né, seu Sérgio? Esse Não pode. último, nós dois fomos expulsos e agora a gente está, então, assumindo outras funções. Mas, brevemente, se Deus quiser, nós retornaremos, né, seu Sérgio, às nossas funções tradicionais lá, que a gente gosta tanto. Bom, essa noite, então, nós vamos falar sobre a caridade. Que delícia nós iniciarmos o ano, logo assim no primeiro mês de janeiro, falando e nos lembrando da caridade no sentido mais profundo da sua palavra, que o verdadeiro espírita sabe que não é como comumente é usada, né, seu Sérgio? As pessoas hoje em dia usam muito a palavra caridade como esmola, como aquela, né, uma forma fácil de você ajudar alguém, como assistencialismo. E hoje o seu Sérgio vai trazer uma visão, um recorte diferente da caridade, e eu tenho certeza que todos vamos sair daqui muito felizes. Então, com muita gratidão no nosso coração, nós vamos iniciar essa noite ouvindo mais uma vez aqui. Eu vou convidar o Felipe para tocar para a gente uma música bem bonita, e Felipe Vaz conosco, então, preparando o ambiente para a nossa oração. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou o condutor de um povinho de paz ou de dor. Já pude perceber no âmago das pedras, na seiva da raiz, no instinto das feras, o elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber no âmago das pedras, na seiva da raiz, no instinto das feras, do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um
Já pude perceber no âmago das pedras, na seiva da raiz, no instinto das feras, do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim, é o meu destino, enfim. Nossa gratidão, Felipe, e que nesse instante nós possamos unir os nossos pensamentos e mantê-los com muita força de união durante toda essa reunião, que possamos sentir nos nossos corações a leveza e a paz que o Cristo envolve nesse instante e nos traz. Que possamos abrir cada recanto da nossa casa e convidar Jesus para entrar. Sentir cada pedacinho sendo iluminado, sendo abençoado. Que nós possamos envolver com harmonia o nosso lar, o nosso local de trabalho, a nossa cidade, o nosso país. Envolver o mundo inteiro em paz. Que sejamos sempre transmissores de ondas positivas, de otimismo, de palavras que acalentem os corações daqueles que convivem conosco. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus, então, seu Sérgio, a palavra está com o senhor. Boa noite, novamente, né? Estamos começando um novo ano, terminamos um ano em que acho que nem a imaginação mais criativa conseguiria prever tudo o que aconteceu, né? Podemos dizer que atravessamos uma realidade quase que distópica, né? Típica de um filme de ficção bem criativo. E uma das consequências mais sensíveis a todos nós foi exatamente o isolamento, que a gente foi forçado a praticar em maior ou menor escala, com maior ou menor obediência a ele, mas com seus efeitos sempre na nosso comportamento, né? Porque esse isolamento, ele afetou nossas vontades e esperanças, arruinou sonhos e planos, impôs realidades e comportamentos absolutamente improváveis pouco menos antes de aparecer esse bichinho, que a gente chama de bichinho, mas não sabemos nem se ele está vivo, mas é um aglomerado de proteínas suficiente para mudar o destino do mundo no ano que passou. E a mente humana é muito sensível a essas dificuldades, a mudanças tão numerosas, simultâneas e inesperadas, né? E o nosso subconsciente, às vezes o consciente também, né, traduz isso por desânimo, tristeza, que devem ser combatidos. Mas muitos acabam enveredando por um ambiente mais difícil, mais escuro, de ansiedade, medo, depressão, pânico. Mas a fé nos desígnios divinos, né, pouco importando aí a nossa denominação religiosa, deveria ser suficiente para superar isso. Porque Jesus, que é o nosso grande assunto sempre, né, oferece a solução com seus ensinamentos que não tem data, porque eles valerão enquanto a humanidade precisar deles. E ele sempre nos chamou a atenção que a preocupação com o próximo, a prática do amor incondicional e abrangente a todo necessitado, desperta em nós o grande valor do altruísmo, que é pensar no outro antes de si mesmo. E essa é a receita para a indispensável elevação espiritual. E essa receita, para nós, aqui na Terra, encarnados, é dado o nome, simplificando, né, de caridade, né?
E basta ver o próprio Livro dos Espíritos, em sua questão 886, para ver qual a importância dessa prática, desse sentimento, desse amor incondicional. E lá está dito, né? A resposta. Vamos pôr a tela, Verônica? Vamos lá. Né? Seguindo, vamos lá. Isso. E aí nós estamos vendo, né, a questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Não é? Aí não se fala em dar nada material, não se fala em nenhuma exigência sobre-humana. Fala em sentimentos, em sensações, em emoções que a gente deve transmitir para o nosso irmão sempre. E inclui tudo, né? As religiões do mundo sempre trataram a caridade como um bem maior, como uma virtude maior, embora haja, naturalmente, diferenças de enfoque de uma para as outras. Antes da gente chegar à nossa visão espírita, né, já que nós tanto falamos na caridade, vamos ver como a encaram em sentido bem simples, bem direto, resumido, três das principais religiões, principalmente no nosso mundo ocidental, né? O cristianismo, o protestantismo e o islamismo, né? Então, já fomos para o cristianismo, e a gente vê aí na tela uma síntese do que é tratado. Esse tema, nessa forma, é tratado por incontáveis publicações cristãs, mas eu fui buscar uma que foi muito importante, principalmente na Idade Média, chamada psicomaquia, que significa batalha da alma. E isso já diz muita coisa, né? O autor é Prudêncio, que foi um poeta e escritor latino do século IV, portanto, ainda sob o Império Romano, provavelmente, né? E que teve uma influência extraordinária na época medieval. E, na verdade, o que está na tela é uma modernização dessas palavras, dos termos, para a parte de hoje, né? 7 virtudes sagradas: caridade, castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, benevolência e humildade. E os 7 vícios que são combatidos na mesma ordem, né? Luxúria, inveja, gula, preguiça, ira, avareza e vaidade. E alguns autores ainda dizem que há uma escala crescente de importância, portanto, a caridade estaria no segundo lugar, não estaria no pico aqui, né? Mas pode seguindo, Verônica. O que nós temos aqui, na visão, é que a caridade, sim, é um importante personagem na luta do bem contra o mal, é tratada como o vínculo da perfeição, não é? Mas não é considerado o elemento essencial, vamos dizer assim, imprescindível. Não é? Ainda se dá um grande valor à chamada graça, ou seja, o nosso Pai Maior precisa enxergar o nosso esforço de alguma forma e nos conceder o que a cristandade costuma chamar de salvação. Nós podemos chamar no Espiritismo de elevação, de busca da perfeição, né? Vamos agora para o protestantismo, seguindo, então. Esse cidadão, né, muito conhecido, Martinho Lutero, ele, de início de forma involuntária, acabou provocando o primeiro grande cisma da Igreja Católica, no século XVI, quando publicou as suas 95 teses na porta da igreja, da paróquia alemã que ele comandava, né? E ele tinha um raciocínio, né? Ele foi excomungado, foi expulso da igreja, mas o raciocínio dele não é muito diferente, né? E é curioso a forma como é desenvolvido. Eu vou ler porque ajuda no nosso raciocínio, né? A caridade é uma demonstração de gratidão a Deus. E ele parte para analisar como alcançar a salvação. Ou a salvação vem pelas boas obras, ou pela graça do perdão. Se for pelas boas obras, não existe perdão. Mas o perdão existe. Logo, a salvação não vem pelas boas obras. Assim, a salvação vem pelo perdão. A salvação é uma graça divina. A caridade não é caminho para a perfeição. Ou seja, ele mantém o mesmo entendimento do que é uma graça, né? Como se o nosso Pai escolhesse, com base em critérios que não conhecemos, né? Quem mereceria ter a vida eterna no céu, né? Uma vida no Éden,
ou quem não mereceria e estaria condenado às trevas eternas. Nós, pode, seguindo, só para a gente ver aqui, né, a conclusão, sem implicação direta na salvação. Como eu disse, nós não usamos muito esse termo salvação, mas fica valendo para melhor compreensão, né? Vamos para uma religião agora não cristã, que é o islamismo, né? O islamismo, apesar de não ser cristão, ele se fundamenta, em boa parte, nas suas origens, né? Nos chamados profetas da cristandade e também nos grandes homens que alicerçaram a fé judaica. Então, ele tem muito dessas duas grandes religiões. E ele sintetiza as obrigações, vamos dizer assim, os pilares da fé islâmica, né? Em testemunho, oração, caridade, novamente, jejum e peregrinação. E esses todos, a gente percebe, pelo menos nós, do lado de fora, né, da fé islâmica, que são obrigações do irmão que professa o islamismo, mas obrigações muito voltadas para a aparência externa, né? O testemunho é defender a todo preço a fé, demonstrar a sua fé islâmica. A oração tem horários pré-fixados, pelo menos 5 por dia. A caridade é essa de doação, de filantropia, de dar esmola. O jejum é uma mortificação pessoal, e a peregrinação, nós sabemos, é a ida à Meca uma vez por ano, para quem puder. E é um espetáculo muito bonito, mas muito arriscado também, né? Porque o Islã exige submissão, aliás, o Islã significa submissão. Não há questionamento. Não é, pelo menos, o que a gente percebe, né? E a caridade não se reveste desse grau de essencialidade que ela tem para nós espíritas. Seguindo, Verônica, por favor. Aí, é importante, mas não é essencial. O essencial é que Alá, né, o nome que eles dão ao nosso mesmo Deus, reconheça o seu esforço, similar ao católico, similar ao protestante, o que não surpreende, né? Mas, no Espiritismo, né, a caridade é essencial, não é? Basta a frase inicial que nós temos aí, ó, fora da caridade não há salvação. Ela é irrenunciável, ela é exigência. Sem ela, não vamos a parte alguma. E é abrangente, ela resume, ela sintetiza o que a gente repete tanto de amor ao próprio, né? Beneficência é você entregar ao irmão algum benefício, não é? De qualquer natureza, não necessariamente material. Benevolência, que não se confunde com beneficência, é o trato, é a forma, é dar, é conceder, é ajudar sem humilhação. Fraternidade, então, nem se fala, né? Todas as religiões se tratam por irmãs. É muito comum, meu irmão de outra religião, meu irmão da mesma religião, mas fraternidade é senti-lo como irmão, da mesma família, do mesmo pai, né? O perdão já vem aí do termo perdoar, ou seja, dar de si mesmo, e a tolerância, essa palavrinha tão pronunciada ultimamente em todos os setores da sociedade, da vida em comum, e, ao mesmo tempo, tão pouco praticada. Seguindo, Verônica, olha lá, amor ao próximo. Isso sintetiza, né, o que seria a caridade. Nós temos... Podemos seguir, por favor? Né? Nós temos uma síntese, que eu vou chegar lá, né? Mas eu gostaria de lembrar uma frase de Emmanuel, que mostra a importância desse sentimento, né? Que é a receita que eu falei lá no início da apresentação. Caridade. Haverá outra expressão mais nobre para designar o laço de íntima união entre nós à frente do Criador? Está colocado aí, não é? Agora, tratando do tema, nós vamos sair um pouco do campo religioso, vamos mais para o campo da sociedade humana, da filosofia. Mas eu coloquei o nome de 2 personagens porque são eles que nos forneceram o que veremos a seguir. Esse cidadão Cosme Massi, eu não o conheço pessoalmente. Nas pesquisas acabei encontrando seu nome e um texto já pronto e longo, excelente, que demonstra ser uma pessoa muito culta, que eu utilizei até numa reunião nossa, em outro grupo de estudo, né?
esse cidadão Cosme Massi, né, espírita, educador, palestrante, escritor, físico e filósofo brasileiro residente em Curitiba. E ele se vale de Descartes. Ele vai até Descartes para desenvolver esse pedaço que seguirá da apresentação, né? De Descartes, né, nós temos um francês, matemático, um filósofo racionalista, praticante do raciocínio honesto, a tal ponto que até hoje nós temos o termo cartesiano, não é? Para aquele raciocínio quase que matemático, né, que exige a lógica. O próprio Kardec era cartesiano. A toda ação corresponde uma reação, não há efeito sem causa, tudo isso, puro cartesianismo, que cede aos argumentos, é claro, não é a pura teimosia, mas a exigência da lógica, né? E de Descartes nós temos as faculdades humanas, pensar, querer e sentir. E nos é ensinado que elas são indissociáveis do nosso julgamento interior, ou seja, dependem da nossa capacidade de discernimento, o que nós espíritas chamamos de livre-arbítrio. São os atributos do ser humano, concedidos ao espírito que atinge esse patamar hominal. Não é? Então, o Descartes e o nosso amigo Cosme Massi também ensinam, né, que pensar e querer são faculdades ativas, ou seja, eu as exerço quando eu quiser. Pode clicar mais uma vez, Verônica? Né? Trazem como efeito pensamento e vontade, ou seja, são ativas. Cumpre o meu discernimento exercê-las, né? O sentir, que é traduzido aí por percepção, não. Parece curioso dizer isso, né? Mas ele entende o sentir como a nossa emoção sendo emitida. E o nível do sentimento que nós vamos ter pelo irmão, no caso aqui, não depende da nossa vontade, depende do nosso avanço espiritual. Não é? Alguns assistem a uma cena e se emocionam profundamente porque aquilo os toca. Ele está preparado em seu espírito para aquele sentimento. Outros não sentem nada. Então, esse sentir, e nós estamos tratando da caridade, né, implica na compaixão, implica no que essa imagem pequena aí nos mostra de forma tão simples, né? O cidadão olhando o pedinte e, na verdade, ele está vendo ele mesmo. E, por isso, ele está se dispondo a ajudar. Né? Então, é nesse sentido que o sentir ou a percepção são passivos. Eles acontecem conforme o nosso avanço espiritual. A gente pode até disfarçar, não demonstrar, até certo ponto, não é? Mas a gente só atinge a percepção necessária se a gente tiver mérito, se a gente tiver realmente adquirido, e de forma penosa, muitas vezes, essa sensação, não é? Vamos seguir, Verônica, por favor. Né? Então, a caridade é tratada como o sentido para a sociedade humana. A gente vê que não é um tratamento dentro do cunho religioso, mas não difere. Não é? Para nós, a vontade derivada do livre-arbítrio, como faculdade humana. Seguindo. Vamos lá. Isso. O primeiro patamar, vamos dizer, o primeiro nível, né, que nos levaria de raciocínio a questão do exercício da vontade como faculdade humana, é a decisão, não é? E há um encadeamento aqui, né? Da decisão vem a ação, depois a realização e a transformação de quem? Da sociedade e de nós mesmos, né? Elevando um pouco o patamar, portanto, aprofundando o raciocínio, vamos seguir, Verônica. Olha lá. Sensação, emoção e sentimento. Ou seja, a gente percebe o que está ao nosso redor, e aquilo nos toca, nos emociona, e vem o nosso sentimento, que nos conduz novamente à decisão de agir, de realizar. No caso, de ajudar, de ter o próximo como irmão. Seguindo, mais aprofundado ainda, por trás disso está a ética, né? Que é você praticar o bem, porque o teu interior o manda fazer, né?
porque a tua moral já não aceita determinados erros. Né? E ele conduz aqui ao direito no sentido amplo, né? O meu direito de fazer aquilo que não afete o direito do outro. E isso desemboca, né, até a política, não a política como nós a entendemos hoje, mas a política, a administração da polis, da cidade, que era o mundo, a cidade-estado. Então, a política como cuidar das pessoas, como se preocupar com o bem-estar de todos, do próximo, do mais distante, mas de todos. Seguindo, Verônica, por favor. Aí. No final, nós chegamos ao mais profundo, ao mais íntimo, e provavelmente, certamente, o mais realista, né? A verdade, que é a busca que devemos ter, né? Até onde a consigamos entender. A beleza, no sentido aqui, daquilo que nos agrada, não apenas a parte estética, mas que nos agrada os sentidos. Portanto, a beleza do bem, a beleza do amor, nada que possa nos incomodar, mas que nos traga sempre uma boa sensação, que nos traga uma boa emoção. E, por final, a bondade. Então, a gente vê que a prática da caridade, tratada como um fenômeno social, conduzirá a humanidade a esses grandes atributos. E isso é interessante, que é uma ideia já antiga, né? Ou seja, a caridade está no nosso mundo mesmo, como a gente está sentindo, né? Então, essa seria o ensinamento traduzido por esse irmão Cosme, a partir dos ensinamentos também do Descartes, né? E agora, vamos retornar à caridade como uma grande receita. Vamos à próxima tela. Pronto. Nós temos aqui caridade como antídoto para a depressão. Esse poema foi editado por Maria Dolores, um espírito que nós conhecemos, né, de muitas publicações, e recebido por Chico Xavier. Então, eu vou me permitir lê-lo, né, porque eu comecei falando que o ambiente nosso conduz ao desânimo, conduz à tristeza, e esses conduzem à ansiedade, ao medo, à depressão, ao pânico. E ali está escrito, olha, caridade, antídoto para a depressão. Então, vamos lá. Depressão. Dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa. Que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão. Que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirmas que é tudo em vão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida, guarda a avó quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era a guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo. Por enquanto ainda não sabe o que deve fazer de existência. Espera pela assistência dos que trabalham bem. Vamos lá, seguindo. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante que lhe dê água a beber. Ninguém atende, ele grita. Na penúria que o consome, tem sede e febre, tem fome. Sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida. Se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa, contra a mágoa e dissabor, saí de ti mesma e auxilia. Aos que mais sofrem na estrada, a depressão é curada pelo trabalho do amor. E eu lendo esse poema, que eu não sei quando foi transmitido ao Chico Xavier, mas poderia ter sido ontem, porque conta exatamente uma situação que nós estamos passando agora. Ela fala diretamente em depressão, cita episódios da vida que se repetem tanto em tantas das cidades, e me faz lembrar um ensinamento de minha mãe, agora já idosa, com quase 94 anos, e ela dizia, cada vez que você sentir um problema, ou perceber que alguém tem mais que você, ou se sentir triste, olhe à sua volta. Você vai encontrar dezenas que têm muito menos, que têm mais motivo para tristeza, que adorariam estar no seu lugar. E o texto aqui, o poema
de depressão, nos trata exatamente disso. Então, Verônica, seguindo, fica o meu agradecimento, né, pelo acompanhamento até aqui e continuo à disposição, Verônica. Foi até mais rápido do que eu imaginava, né? Mas tudo bem. Estava sem áudio, né? Esse assunto é um assunto que nos encanta, que nos envolve bastante, até porque é a máxima que nós seguimos, né? Quando o senhor estava fazendo essa pesquisa e buscando o senhor traz aí, aliás, o senhor sempre faz isso, né? Que traz uma visão diferente daquela que a gente está acostumada já a ouvir. O senhor sempre faz pesquisas profundas. E às vezes as pessoas nem percebem o quão profundo o senhor foi no ensinamento. Eu acho isso muito interessante, porque é sutil, mas é muito forte, né? É uma abordagem bem diferente da que normalmente a gente está acostumado. E essa base que o senhor demonstrou aqui no início, né, que o senhor pesquisou, que o senhor fala do catolicismo, do protestantismo, do islamismo, é uma coisa que eu sempre achei interessante, que eu não sei se você se lembra, que teve até um ano que fizeram uma propaganda, e que essa propaganda veiculava várias fotos de grandes personalidades e tudo mais, e com princípios básicos daquela religião. E todas elas, o princípio era de amar ao próximo como a si mesmo. E em todas elas. Mas muitas, o senhor citou aqui algumas, essa propaganda estava umas 10 ou 15 formas, pensamentos diferentes, todas com a mesma essência, né? Então, eu acho muito interessante como é que ninguém está sem o conhecimento, né? O senhor sabe que eu passei por uma situação uma vez, eu não sei se eu já lhe contei isso, mas para mim foi muito marcante. Eu estava na faculdade, então pense aí que tem 30 e tantos anos passados, e teve um grupo que foi um grupo formado numa turma para apresentar sobre parapsicologia. E quando a professora dividiu os temas, que eu olhei de longe, assim, eu vi que estava Allan Kardec. Aí eu falei, o que Allan Kardec tem a ver com essa aula, né? Aí eu voei e pedi para ficar no grupo. E foi interessantíssimo, porque nós éramos 7 no grupo, e eu não estou exagerando ao senhor, cada uma de uma religião diferente. Até Testemunho de Jeová e Adventista do Sétimo Dia nós tínhamos no grupo. E nenhuma denominação repetida. Então, tínhamos um católico, tinha uma pessoa que era do candomblé, então foi um grupo muito interessante. E dentro desse estudo da parapsicologia, então, eu falei, olha, eu quero falar sobre espiritismo. Aí, cada um estava falando sobre um aspecto da parapsicologia, e foi quando eu vi, naquela época, confesso ao senhor que não voltei a ler parapsicologia, mas naquela época eu vi que todos os livros tinham um capítulo destinado a Allan Kardec. Um capítulo, pelo menos, ou o título era Allan Kardec, ou era Espiritismo. E aí, com visões muito interessantes, peculiares, né, da doutrina espírita. E eu, no dia da apresentação, seu Sérgio, eu devia ter meus 18 anos, foi 17, 18, não tenho certeza, mas foi no início da faculdade, e eu me preparei muito. Eu passei o semestre inteiro estudando, feito uma louca. Nessa altura eu já estava, já era da juventude na federação, né? Que em casa sempre se estudou muito, então eu já tinha uma boa base, já tinha lido muito André Luiz, Emmanuel, Kardec e tudo mais. Mas o nervosismo de falar sobre doutrina espírita na turma da faculdade me fez virar noites e noites e noites e noites. E me preparei bastante, meu pai e minha mãe me ajudaram muito. Aí meu pai, todo empolgado, já me fez assim, distribuir livros, comprou um monte de livro. Então ele fez pilhas de livros de evangelho, de livros dos espíritos, aquele monte assim. E aí,
nesse afã, né, de tentar passar um pouco da mensagem espírita e de terminar um pouco com aquela ideia que vinha construída nos livros, eu comecei, então, falei dos princípios básicos da doutrina, e eu estava preparada para tudo. Eu pensei em todo tipo de questionamento que fossem me fazer, seu Sérgio. Não estou exagerando, tá? Eu estudei reencarnação, assim, com muito afinco. Eu estudei tudo com muita dedicação. Tudo que eu pensava que era polêmico, né? Eu pensava, o que é polêmico na doutrina? Aí eu estudei. Só teve uma briga na sala. Uma. Quando eu entreguei os livros, no final, todo mundo adorou a aula. E eu já estava me sentindo o máximo, né? Eu falei, gente, eu estou falando aqui para tanta gente diferente, todo mundo com o olho regalado, assim, prestando atenção e fazendo perguntas, né? Aí eu entrego os livros para que eles folheassem. Aí uma colega de uma determinada religião abre ao acaso e cai fora da caridade, não há salvação. Sem nenhum exagero, ela deu um grito na sala. Eu falei, como assim? Pois é, você pode imaginar. Eu tive que passar mais umas 3 horas tentando defender a ideia da salvação pela caridade. E muitas pessoas não conseguiram realmente entender e ficaram com raiva da doutrina espírita naquele dia, porque para elas aquilo era um absurdo. E o interessante é que a gente às vezes coloca, né? Mas como então o Cristo disse que todos teriam conhecimento de tudo que ele falou, se ele nasceu numa região pequena e nós temos o quê? Metade do mundo cristão, né? Então, o que dizer daqueles que não são cristãos? E aí eu pergunto ao senhor, nessas pesquisas que o senhor faz, que o senhor se aprofunda bastante, né? O que o senhor entende desse pensamento tão assustador que causa nas pessoas a caridade ser objeto de salvação? E dentro dessa retrospectiva mundial, né, que nós temos como o amar ao próximo como a si mesmo, base de tantas religiões, então eu queria que o senhor comentasse um pouco esse aspecto. Olha, Verônica, quando você falou da ideia central de mais de 10 religiões, eu lembrei de um tema que eu usei até em apresentação várias vezes, que era exatamente isso, né? O maior ensinamento. Eu lembro que eu encontrei um texto com 20 religiões, começava no cristianismo, e eram religiões assim, globais, não separava católico, cristianismo, islamismo, hinduísmo, todas essas 20 falavam a mesma coisa, amar ao próximo como a si mesmo. E eu fiz uma apresentação que eu repeti várias vezes na nossa casa, em outras também, sobre isso. Né? Eu usei 10 das religiões, porque havia 20. Não é? E, para nós espíritas, não é? A caridade resume esse amor ao próximo. Né? Esse amor ao próximo se confunde com a caridade. É impossível praticar um esquecendo o outro. Não é? O que eu percebo também, e eu não quis forçar muito no que eu estava falando agora, mas o que a gente percebe dessas grandes religiões é que a visão que eles têm do Criador, do nosso Pai, não é? Ela é mais humana, vamos dizer assim. Eu não estou falando em termos elogiosos, né? Ela é mais humana, não humanitária. Ou seja, ela enxerga aquilo que Kardec dizia, não podemos atribuir ao nosso Pai nem os vícios, né? E nem as virtudes humanas. Ele é a soma de tudo no seu grau máximo. Kardec gasta, acho que umas 10 páginas de um dos livros dele só explicando essas virtudes no seu grau máximo. Então, o ser que é o grau máximo, ele não poderia, né, primeiro, ser compreendido plenamente por nós. Nós aceitamos, né? Nós agradecemos que existe um pai. É tão bom sentir que há um pai, que você tem um pai, né? Eu até brincava com colegas, falei, para nós, alguns de nós que já não temos o pai terreno por perto, é tão bom sentir um pai, né? Se sentir filho, não é? Ter um colo para procurar, mas ele resume, né, a soma de todas as virtudes no seu grau máximo, portanto, não alcançável por nós no patamar que nós estamos.
E nossos irmãos de muitas religiões acabam sempre atribuindo. A gente não consegue, eu até escrevi aqui, mas não falei, entender que o nosso Pai possa escolher. Eu acho que é fruto de traduções repetitivas, feitas ao longo de milênios, né? Porque não é possível, né? Pega-se a frase, poucos serão chamados, muitos serão chamados, mas poucos eleitos. Não faz sentido, não é? Deus não colocaria nenhuma criatura no mundo para sofrer mais que as outras. Da mesma forma, ele não criaria também criaturas que não precisassem passar por toda a etapa de aprendizado, não é? Portanto, para o Espiritismo não existe a ideia de anjos, que são criaturas criadas já perfeitas para servir diretamente ao Senhor. Respeitamos, mas discordamos. Então, essa dificuldade de entender a caridade como uma grande ferramenta, né, como o grande sentimento da sociedade, e nós vimos ali que um filósofo, que na verdade foi até perseguido pela igreja na época dele, coloca como a grande objetivo da sociedade, que é chegar à beleza, chegar à bondade. Por que é tão difícil entender isso? Primeiro, pelo conceito de salvação, né? Nós usamos essa palavra no Espiritismo também, mas o nosso sentido é de elevação, é de aperfeiçoamento, ou seja, autossalvação, digamos assim, não é? E é um processo a que todos têm direito. Uns vão exercer mais cedo, outros mais tarde. Por isso, temos a parábola dos trabalhadores da última hora, que só assim passa a ter sentido. Senão, o cidadão que trabalha uma hora ganharia igual ao que trabalhou o dia todo, e não é esse, não é? Mas muitas das religiões tratam a salvação como você, de repente, ser tocado magicamente, deixar este mundo e ir para o paraíso, onde tudo é maravilhoso. Algumas religiões têm até o arrebatamento, né? Que Deus, de repente, ia escolher um terço da sociedade e levar todos para o céu. Tem até filmes com isso. São até curiosos. Mas nós estamos emprestando ao Criador características humanas, e ele não as tem, ele não precisa. Para isso, ele é o Pai, ele é o princípio de tudo. Né? Como os espíritos responderam já na primeira pergunta. E nós, espíritas, não vamos dizer que sejamos melhores, mas nós procuramos entender como um ser que exerce o amor no seu grau mais extremo. Portanto, ele tem que dar oportunidade igual para todo mundo, para todas as suas criaturas, mesmo aquelas que ainda não atingiram o grau de discernimento. Há espíritos em todos os seres vivos. Muda o nome, mas continuam sendo espíritos. Então, todos terão a mesma oportunidade. Né? Tanto é que Jesus está aí, há 5 bilhões de anos, 4 bilhões e meio, né? Oferecendo essas oportunidades, e vai continuar oferecendo enquanto houver uma única ovelha para trazer de volta para o seu aprisco. Está aí a mensagem. Então, eu entendo que essa dificuldade é por causa da conceituação do que é a vida que vem depois da etapa terrena. Não é? A própria recusa em aceitar a reencarnação, que muitos consideram injusta, olha só, né? Injusta, considera como castigo, né? Essa própria aceitação, recusa, dificuldade de aceitação, já dificulta o entendimento do que é essa salvação, não é? Do que é você ter direito a um lugar melhor do que aquele que você está hoje. E que não é o último, é que é uma etapa. Né? Então, nós estaremos sempre buscando a perfeição, como Jesus busca até hoje. Né? E aí nós vamos voltar para a questão da Santíssima Trindade. Jesus está na perfeição? Perante Deus, não. Perante nós, está. Está na perfeição, realmente. Então, é a diferença fulcral. Né? As religiões de caráter espiritualista talvez tenham mais facilidade de entender que essa caridade, e nós estamos aqui para praticar essa caridade. Não conseguimos ainda, mas nós estamos aqui. Não é que ela é uma possibilidade. Não, o mundo existe para isso. Jesus nos preparou esse cenário exatamente como nós precisamos. Não é? Por isso que eu acho que há dificuldade realmente, não é? E a gente precisa compreender essa dificuldade sem achar, mas isso eu já entendi melhor, eu estou na frente. Não estou na frente. Talvez eu tenha tido mais oportunidades, né, de entender.
É bem interessante porque nós observamos essa humanização que se faz, e inclui, na minha opinião, o nosso olhar muito voltado à vida material, né? A gente passar o tempo inteiro. Minha mãe costuma sempre falar que a gente anda com aquele negocinho de cavalo, assim, que não olha para o lado, né? Só vê o que está na sua frente. Então, a gente ter na nossa vida, a gente buscar aqui a plenitude. E a plenitude não está aqui, né? A gente ter como objetivos de vida trocar de carro, emprego, e sem saber da nossa programação anterior, né, seu Sérgio? O senhor falou a questão da depressão, que coisa fantástica, né? Porque quando a gente está trabalhando para os outros, que a gente está se doando, a neurociência comprova a quantidade de substâncias que são injetadas no nosso corpo, pelo nosso cérebro, similares a drogas químicas fortíssimas, né? Então, imagina que não dá dor de cabeça depois, que não estraga neurônio, que só te deixa melhor, que diminui ruga, que faz a gente ficar mais feliz. Então, Deus, ele realmente fez a vida para que nós entendêssemos que é lutando pelo próximo, que é procurando ajudar. Quanto mais a gente se doa, mais a gente fica bem. Então, acho que esse recado que o senhor trouxe para a gente início de ano, nós só temos que agradecer, ter muita gratidão ao senhor pelo estudo, e lembrar a todos, a Casa de Paulo de Tarso tem uma série de trabalhos voltados à caridade, excelentes oportunidades. Esse link que eu estou passando aqui agora se chama Linktree, né? Se vocês querem depois dar um pausezinho para vocês copiarem, eles têm todas as nossas redes sociais. Neles, o primeiro link, vocês vão ver a nossa revista, a edição que saiu agora em dezembro. Foi uma edição de Natal fantástica, com uma matéria linda do seu Sérgio, muito bacana. Vocês vão encontrar lá. Entrevista com Simão Pedro, uma música que foi cantada pela Bárbara, querida Bárbara Moreira, nossa antiga evangelizanda aqui, junto com o esposo dela, Luiz Velhinho, e várias coisas em vídeo e texto. Então, tem textos de vários graus de profundidade. Temos um texto feito pelo pessoal do ESD, que é mais profundo, que é um texto de 26 páginas. Temos textos menores para aqueles que querem ler como uma revista mesmo, né? E então vale a pena, vale muito a pena. No final da live, eu vou compartilhar também o QR Code para a revista. Se vocês ficarem com o celular preparados depois da oração, o final do vídeo tem o QR Code para a revista. E aqui nesse link que eu estou passando, tem tudo, tem Instagram, tem site, tem WhatsApp, tudo que vocês precisarem para nos encontrar na rede, está nesse link. Fica a dica, dá um pause, copia, bota lá na barra do Google, que nele vocês vão encontrar o Paulo de Tarso em todas as suas plataformas, Face, todos os lugares. Seu Sérgio, gratidão pelo tema. Nós sabemos que o ano passado foi um ano muito difícil, o luto invadiu muitas casas, se aproximou muito de pessoas, tanto através da própria família, quanto das pessoas que estavam próximas a elas, né? O luto invadiu as televisões, infelizmente as pessoas ainda estão muito ligadas à imprensa, né? Que traz um lado sempre muito terrível e que nos põe para baixo, ainda nos deprime mais. Temos aqui no Paulo de Tarso uma série de pessoas que moram sozinhas, que moram ali perto do CA, né, em apartamentos pequenos, que de repente, de um dia para o outro, ficaram trancadas dentro de casa, sem espaço nem para dar uma caminhada, né, sem família em Brasília. Então, não foi um ano fácil, mas certamente 2021 está começando, nos trazendo grandes oportunidades. E aí a dica que o senhor deixou de que a caridade é que nos vai realmente trazer a reforma, que vai nos melhorar. E eu costumo brincar com as pessoas assim, não quer acreditar na reencarnação? Tudo bem, não precisa, né? A gente lá em cima, a gente se encontra, a gente conversa, a gente discute sobre isso. Agora, não acreditar em fazer o amor às pessoas, em espalhar a paz, em ajudar aquele que precisa, né? Isso vai do ateu a todas as religiões.
é uma máxima ética hoje. No século que a gente vive, não comporta mais o isolamento efetivo, né, seu Sérgio? Estamos nós aqui em isolamento, mas aqui pertinho, um do lado do outro. É isso que a gente deseja para 2021, que a gente passe por toda essa fase, mas que a gente se doe um pouco. Nos grupos de orações, por exemplo, nós oramos pelas outras pessoas. Olha que lindo. Se quiser fazer parte de um grupo de oração nosso, manda o WhatsApp para o centro, pede, por favor, para ser incluído, pergunta como funciona, né, para ver se concorda com as regras do grupo. É fantástico, nós temos 3 momentos de oração por dia. E qual é a grande diferença? Nós estamos orando pelas outras pessoas. Nós estamos um pouquinho naquele momento, parando de pensar nos nossos problemas, parando de pensar nas nossas dificuldades e nos entregando ao próximo. Temos várias oportunidades. Essa eu estou dando uma palhinha aqui, só porque a gente faz sem sair de casa, dentro do isolamento, e nos auxilia demais. Vamos, então, nesse momento, nos preparar para a nossa prece, que eu vou pedir gentilmente para o seu Sérgio concluir para a gente com a oração. E depois da oração, eu compartilho mais uma vez o vídeo da nossa revista Estrada de Damasco, que está linda. Foi lançada em meados de dezembro. Aos que ainda não tiveram oportunidade de ler, ela é um PDF todo clicável. Gente, estamos chiques demais. Está na capa do nosso site. É só entrar no site, está lá na capa a revista. Vocês vão ver que é um PDF que é só clicar no nome das matérias. Quando é vídeo, abre vídeo. Quando é texto, abre texto. A revista está linda. Foi feita com muito carinho. Então, nos prestigie. Leiam, compartilhem. Passem o link para as outras pessoas. Vamos espalhar a paz. Que 2021 seja um ano cercado de caridade, luz, saúde e muitas coisas boas para todos. Então, seu Sérgio, fazendo oração para que nós encerremos a nossa live de hoje. Sempre sob a orientação de nosso Divino Mestre, sempre procurando nos manter em obediência a seus ensinamentos, que nós sabemos não tem data, estão à disposição da humanidade enquanto ela deles precisar. Registramos aqui o nosso reconhecimento por termos acesso, inclusive, e principalmente, né, às facilidades da nossa época. Podemos imaginar as dificuldades que enfrentaram nossos irmãos e parentes antigos há 100 anos, em situação similar à atual. E nós temos ainda a facilidade da comunicação eletrônica. São conquistas da humanidade, mas são também inspirações dos irmãos do alto, que sempre querem nos conduzir pelos melhores caminhos. Então, nós agradecemos aos nossos orientadores, aos nossos mentores, aos amigos incondicionais que nos acompanham. Agradecemos a todos que nos acompanharam também pelas telas. E esperamos continuar merecendo esse amor infinito, completo, perfeito, que o Pai dedica a cada uma de suas criaturas, até que aprendamos também a dedicar o mesmo amor incondicional por aqueles que nos cercam, a enxergar no irmão realmente um espelho com o nosso próprio rosto. Obrigados, amigos, obrigado, Jesus. Que o Pai continue a nos conduzir. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus continue nos amparando. Um ano lindo, maravilhoso para o senhor, seu Sérgio. Um beijo enorme para a Marlene, para os meninos, para os netos. Que seja um ano de saúde, de muitas bênçãos para todos. Beijo enorme para todos, gente. A gente está morrendo de saudade, morrendo de vontade de abraçar cada um. Beijo grande, fiquem com Deus e acompanhem aí a nossa revista. Até mais. Chamam de Deus, de Criador.
ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia,